Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. Olá, boa noite. Depois de passar por 9 municípios cearenses, a 9ª edição do Seminário Empreender trouxe para Fortaleza debates e palestras. Com o tema Seja Competitivo no Mercado, Vence o Melhor, foram discutidas e apresentadas várias maneiras de explorar a inovação e a criatividade no meio empresarial. Durante muito tempo, a Aniele teve uma loja física para vender os doces que ela mesma fabrica em casa. Não satisfeita com o lucro obtido, a microempresária resolveu apostar em uma nova maneira de vender os produtos. A bicicleta toda cor-de-rosa chama a atenção dos clientes. Os impostos aumentaram demais, os custos foram aumentando e eu vi que a ideia da rua era muito bacana. E o faturamento era melhor e os meus custos eram menores. Então eu resolvi fechar a loja e ficar só como itinerante na bike. E agora está 100% melhor. O Seminário Empreender ofereceu estandes, palestras e muitas outras atrações para partilhar o conhecimento. Um dos palestrantes foi o economista Boris Feldman, com o tema O Carro e os Empreendedores. Foi muito complicada a chegada do automóvel. Anos depois ele virou um herói, cantado em prosa e verso, virou artista de cinema, de teatro, filmes, livros, romances, né? Tentar o carro. De repente ele virou um vilão de novo. Hoje ele congestiona, ele polui, ele mata. Após passar por 9 municípios do estado, o Seminário Empreender 2015 chega a Fortaleza. O objetivo é destacar a importância da formalização para as diversas empresas. Leva para as cidades polos do Ceará, para a nossa capital, juntamente com o Sebrae e outras entidades, todo esse debate, mostrando que é importante ser legal, é importante se formalizar, é importante investir em novos conhecimentos para que essa empresa cresça e no dia de amanhã se torne grande. No evento, o governo do estado e prefeitura assinaram um convênio para o desenvolvimento de um programa de compras governamentais. O diretor técnico do Sebrae conta os benefícios que os microempresários terão com essa medida. Dando agora a oportunidade aos empreendedores que se formalizaram a serem fornecedores do município. Então eu posso ser um prestador de serviço do município, mesmo sendo pequeno, que antes no passado era quase impossível, porque as licitações privilegiavam sempre os grandes lotes, as grandes empresas. A cidade de Sobral, a 287 quilômetros de Fortaleza, recebeu o seminário A Transformação de Sistemas Educacionais, Ontário, Canadá, Sobral, Ceará. No encontro, a troca de experiências entre a cidade cearense e a província canadense na busca de uma educação completa e de qualidade. 2 locais com aspectos sociais, climáticos e culturais completamente diferentes e que vivem realidades opostas apresentam um ponto em comum: a educação. Sobral, a 287 quilômetros de Fortaleza, e Ontário, província do Canadá, tem indicadores expressivos de educação da rede pública. A cidade cearense aparece como um município que possui sistema educacional referência no Brasil, segundo o Ministério da Educação. A província canadense se destaca no sistema educacional do mundo inteiro. Uma filosofia que é praticada em Ontário e que nós entendemos que ela é correta é que é preciso, na formação do professor, além dos conhecimentos de conteúdos das disciplinas, é necessário ele ter uma capacidade de leitura crítica da realidade, não é? Um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, ele ser capaz de apresentar soluções, construir soluções para esses problemas identificados. Durante o seminário A Transformação de Sistemas de Educação Ontário, Canadá, Sobral, Ceará, realizado em Sobral, representantes das 2 localidades firmaram parceria de intercâmbio. O evento discutiu a didática de ensino entre os países e como a troca de experiências pode contribuir para o avanço do ensino público. Sobral tem média 5,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Apesar do número ser maior que a média nacional, a Prefeitura ainda entende como sendo uma nota pequena. A ideia é aumentar os investimentos, mas também os conhecimentos. E quando os olhares alcançam patamares mais audaciosos, é Ontário que aparece nessa luneta. Se lá a educação é reconhecida como a melhor do mundo, a meta aqui é ficar entre as 3 melhores das Américas.
A vice-ministra da Educação de Ontário, Mary Jane Gallagher, conta os desafios da implantação da reforma no sistema educacional da província, que começou em 2003. Tudo isso começou a partir da década de 90, quando o governo fez um planejamento e decidiu fazer a mudança na grade curricular dentro da província de Ontário. O primeiro passo foi estabelecer uma grade curricular comum para todos os colégios adotarem. Os professores precisavam entender muito bem, ter um conhecimento muito grande dessa grade curricular, quais eram os objetivos e aprendizados estabelecidos com essa grade e saber estabelecer expectativas de alto nível para cada um dos seus alunos, o que eles teriam que produzir para que eles conseguissem conquistar suas aprovações. A ideia é que os professores de Sobral possam vivenciar a rotina e o dia a dia de professores canadenses, conhecer o sistema de Ontário, como é composto o material didático e aplicar no Ceará um processo que dá certo. Dados divulgados recentemente pela Fundação Cearense de Meteorologia mostram que o próximo ano também será de seca. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o presidente da FUNSEMI, Eduardo Sávio. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite. Esse quadro de seca, ele é um dos piores dos últimos 50 anos. Ele pode mudar ou já é uma certeza para o próximo ano? Não, na verdade é uma preocupação principalmente pelo o Oceano Pacífico, né, está hoje num quadro de El Niño, ou seja, águas aquecidas acima das suas condições normais para essa época do ano. Se essa condição persistir até o final do ano, né, isso significa impactos negativos sobre o nosso regime de precipitação aqui no norte e no nordeste. Por conta disso é que a gente resolveu dar esse alerta. É uma preocupação, principalmente diante do quadro das reservas hídricas que nós temos hoje no estado do Ceará. Nós estamos no estado do Ceará, está com 20% da sua capacidade máxima de armazenamento, e se você olhar isso espacialmente, tem alguns municípios, né, que os reservatórios são responsáveis pelo abastecimento das sedes urbanas, que estão com capacidade hoje de estoque abaixo de 10%, algumas delas abaixo de 5%, abaixo de 3%. O que faria essa capacidade do El Niño mudar? Bom, o resfriamento das águas do Pacífico, né? Mas não é isso que os modelos do Pacífico estão dizendo, né? Eles estão colocando a persistência do El Niño até o final do ano, embora exista uma grande incerteza sobre a intensidade. Mas nós não poderíamos ficar calados diante dessas projeções de El Niño persistindo até o final do ano e, ao mesmo tempo, diante do quadro de reservas que nós temos hoje, né? Por conta disso, nós resolvemos lançar esse alerta até para dar uma antecipação às ações de preparação para a próxima quadra chuvosa. É mais uma preocupação que nós temos, não é previsão, nós não podemos fazer previsão com essa antecedência, né? Mas é responsável, prudente, a gente lançar esse alerta de possibilidade desse quadro persistir até o final do ano. Já existem cidades com menos de 2% da capacidade, né? Como é que está essa situação? Alguns sistemas hídricos estão com capacidade de reservatórios abaixo de 2% da sua capacidade máxima. É por isso que o intenso trabalho que está sendo feito pelo governo do estado na perfuração de poços para garantir o abastecimento dessas sedes urbanas, né? Principalmente das sedes urbanas, que é onde vive a maior parte da população dos municípios. Mas também ações estão sendo feitas, né, principalmente através de licitações, leilões que vão ser realizados, né, para perfuração de poços para atendimento das comunidades difusas nos municípios. O senhor já acredita na capacidade de racionamento aqui em Fortaleza? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa cultura com relação à água. Nós temos que nos conscientizar que nós vivemos numa região semiárida, né? O mundo todo passa por longos anos de seca, né? Se você olhar a Califórnia, nós temos 5 anos de seca, a Austrália já está se preparando para o seu 10º ano de seca, né? Então nós precisamos investir na diversificação do portfólio de água, né? Ou seja, o reuso, né? Equipamentos mais eficientes no uso da água, né? Tanto em termos de irrigação, até mesmo os equipamentos de uso da água na nossa rede doméstica, né? Mais eficientes, e até uso, pensando no futuro, né? Da nossa rede de drenagem, né? Nós captamos água da chuva na nossa cidade e essa água vai para o mar. Nós temos que começar a pensar nessas outras alternativas, não só em dessalinização da água do mar, né? Mas também eu colocaria o uso da rede de drenagem, da água da rede de drenagem e também reuso, como uma das alternativas de diversificação desse portfólio da água que nós temos acesso hoje. Existe alguma obra estrutural para poder já prevenir para secas eventuais nos próximos anos?
Olha, a questão de infraestrutura, ela é parte da solução, mas ela não é 100% da solução. Certo. A questão da gestão, ela é importante. A questão de você ter um bom sistema de monitoramento e previsão, exatamente para dar antecipação ao planejamento do Estado, na identificação de ações que possam minimizar os efeitos da seca. A questão de comunicação, e aqui eu quero agradecer todo o trabalho que a Rede do Povo, de Empresas do Povo, tem feito com matérias ligadas ao clima, uso da água, né, a questão do meio ambiente. Eu acho que isso faz parte de um processo de educação da sociedade cearense para um olhar diferenciado para a questão da água. Quando é que vocês vão divulgar a previsão com certeza para o próximo ano? Bom, nós começamos a divulgar as previsões. Na verdade, nós fazemos previsões mensalmente, né, para os próximos 3 meses. Certo. É a antecedência que a gente consegue dar com o conhecimento que nós temos hoje disponível, né, no mundo. Nós fazemos aqui o que está disponível no mundo inteiro, né? O nosso sistema hoje é totalmente independente dos centros nacionais, né? Usamos parcerias com centros internacionais e nacionais para dar a melhor previsão possível para o Ceará. Mas a antecedência que nós conseguimos é 3, 4 meses, né? Então, todo mês, nós fazemos essa previsão para 3, 4 meses de antecedência. No caso, para nosso interesse, a quadra chuvosa nossa, ou seja, a quadra que chove mais aqui é de janeiro a abril, ou então fevereiro a maio, dependendo da região que você está no Ceará. Então, as quadras que nós temos focado no que diz respeito à previsão sazonal. Então, nós lançamos em dezembro a previsão de janeiro a abril, e em janeiro, fevereiro a maio, nós temos cerca de 70% da chuva que acontece no ano, em média. Então, isso aí já dá uma boa ideia do que vai ser a nossa quadra chuvosa. Presidente, muito obrigado pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Povo Notícias. Muito obrigado e é um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos saber qual é a previsão do tempo para o fim de semana agora. As informações com Lúcio Schua. A previsão para este sábado e domingo, segundo os meteorologistas, é de chuvas isoladas na faixa litorânea. Já no decorrer do dia, céu entre parcialmente nublado em todas as regiões do estado. Agora chegou o momento de saber como vão ficar os termômetros nos municípios cearenses, começando com as mínimas no sábado. Poranga amanhece com 18 graus, 21 graus em Arneirós, terra do presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, e 22 em Itapipoca. Em Paramoti, a mínima fica com 23. Lembrando que todos os 4 municípios o dia fica nublado. Já no domingão, as máximas ficam assim. Em Irauçuba, a temperatura chega a 30 graus, em Aurora também fica com 30, e 29 em Aracoiaba. Irauçuba, o dia fica nublado, Aurora e Aracoiaba nublado, mas com chuvas. Em Fortaleza, deve chegar na casa dos 32 graus, mas o dia fica nublado, a claro e sem chuvas. Um ótimo fim de semana para você que está em casa e para você também, Leandro. Até a próxima. Obrigado, Lúcio Schua. O Povo Notícias agora faz um breve intervalo. No próximo bloco, história de casais que se conheceram e começaram uma história de amor no Lar Torres de Melo. Tem também os destaques do jornal O Povo deste sábado. A gente volta já. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. A 7ª edição do Prêmio Sebrae foi entregue em Brasília. A TV O Povo esteve entre as concorrentes. Vencedora da etapa estadual da 7ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria Imagens, a TV O Povo esteve representada na premiação nacional,
que ocorreu em Brasília. O repórter cinematográfico Agostinho Santos esteve no auditório do Sebrae, na capital federal, para a disputa nacional. Ele é colaborador da TV O Povo desde a sua fundação em julho de 2007 e ganhou o prêmio regional pela série de matérias que abordou histórias de empreendedorismo dos pequenos e microempresários. Vamos agora saber quais são os destaques de amanhã do Jornal O Povo. Aqui com a gente, o editor executivo do Caderno de Política, o jornalista Walter George. Boa noite, Walter, bem-vindo. Boa noite, Leandro. E aí, teremos ou não a CPMF? Bom, pelo que o ministro da Saúde disse hoje em Salvador, participando do encontro do PT, ele foi autorizado pela presidente Dilma a negociar, articular isso com os governadores, né? Já existia um movimento, o próprio Camilo Santana, governador do Ceará, já havia anunciado algo nesse sentido, que ele estava conversando com o governo. Então, o que deu-se hoje foi o ministro que está autorizado pela presidente a pensar no assunto. Agora, é um tema, logicamente, a essa altura, criar imposto, é uma coisa que o governo sabe que é uma pauta negativa. Então, o que está sendo dito até o momento é o seguinte, inclusive pelo próprio ministro, para não assustar muito a classe média, né, é que a classe média e a classe pobre seriam poupadas dessa contribuição nova, né? Sim. Quer dizer, que é uma ideia que está sendo criada para criar um piso o mais alto possível para se taxar o chamado andar de cima. As movimentações financeiras a partir de um certo valor seriam taxadas para esse valor. Que a saúde precisa ter um financiamento novo, isso aí é quase que um consenso hoje, todo mundo sabe porque a crise está aí. Como o governo vai resolver esse problema sem criar mais antipatia e sem transparecer a ideia de que está aumentando a carga tributária no Brasil, que já é alta, esse é o desafio que o ministro tem na previsão de até o final do ano apresentar esse estudo. Ok. Quais outros destaques no fim de semana? Olha, o outro destaque importante de hoje é essa questão que está colocada hoje no jornal, que a gente está desdobrando para amanhã, das prefeituras que estão com problemas no Ceará. Aliás, o governo está com problema de repassar dinheiro para a prefeitura por conta de irregularidades de diversos níveis, né? Nós não estamos falando de desvio de dinheiro necessariamente, mas de irregularidades, problemas em documentação e tudo, né? Quando você tem hoje 90 e tantos municípios, mais de 90 municípios em situação de emergência, quer dizer, os municípios impossibilitados de ter acesso a dinheiro. No caso da Secretaria de Cidades, que o secretário Ivo Gomes falou, 8 milhões. Ele tem para distribuir o município, o dinheiro não chega porque os municípios não estão aptos a receber. Isso é um problema muito sério, numa situação que já é séria para os municípios, que vivem chorando aí, numa situação de crise que é real. Então, assim, é mais um problema que os prefeitos enfrentam e que as populações acabam pagando o preço desse tipo de problema. Às vezes é situação burocrática, nós não estamos falando, repito, de necessariamente desvio de dinheiro ou coisa desse tipo, mas de problemas entraves burocráticos, administrativos, que estão impossibilitando que as pessoas tenham acesso a uma série de serviços que o Estado poderia oferecer por conta desse problema. Obrigado, Walter. Boa noite para você. Você também. Teatro, cinema e toda a programação cultural para o fim de semana. Os detalhes você encontra no Vida e Arte de amanhã. Confira. Oi, Leandro, tudo bem? Olha, na edição deste sábado, o Vida e Arte conta os detalhes do musical Cazuza para o Dia Nascer Feliz, que vai estar em cartaz neste sábado e domingo aqui em Fortaleza, lá no Teatro Rio Mar. Para saber o enredo dessa peça que reconta a vida do querido Cazuza, veja lá no Vida e Arte. A gente fala também sobre o filme Na Próxima Acerta o Coração, um dos destaques do Festival Varilux de cinema francês, que ocupa algumas salas de cinema aqui na cidade. E tem também a nova conquista do cearense Yuri Yamamoto. Depois de vencer o quadro Como Manda o Figurino no Fantástico da Rede Globo, ele agora foi selecionado para a Quadrienal de Praga, um dos maiores eventos de cenografia do mundo. Tudo isso e muito mais, agenda cultural, cinema, dica de programação, é só ver lá no Vida e Arte. Tchau, Leandro, bom fim de semana. Obrigado, Cíntia. Olha, se você pensa que a chegada do amor tem época certa para acontecer, está enganado. Os idosos do Lar Torres de Melo provam que não existe idade certa para comemorar o Dia dos Namorados. Veja na reportagem de Emanuel Bruno e César Seppi.
Sebastiana tem 70 anos de idade. Há mais de 10 anos ela mora no lar Torres de Melo. A aposentada relembra como conheceu seu Carlos, com quem namora desde 2013. Ele estava aí, né? Aí eu fiquei olhando ele umas vezes, aí ele foi e viu. Aí ele veio direto falar comigo. O que foi que ele disse? Ele disse, vai ser essa mesmo. Os dois não se intimidam em demonstrar o carinho que sentem um pelo outro. Seu Carlos diz que foi com Dona Sebastiana que ele conseguiu reverter a solidão. A Sebastiana vivia sozinha, solitária. Eu também me sentia só. Eu me aproximei dela e começamos a conversar e estamos aqui até hoje. Já está com mais de 2 anos. Jogar dominó, assistir televisão e dar um passeio aqui pela quadra, né? O lar atende hoje a 229 idosos. Como a maioria chega aqui trazendo conflitos familiares e afetivos, a equipe de profissionais costuma estimular a convivência e fortalecer o vínculo entre eles. E é justamente durante a rotina de atividades recreativas e socializantes que o interesse aflora e surgem os namoros. Hoje são 11 casais. É com muito humor que Dona Maria do Socorro diz como conquistou seu Edgar. Quando ele chegou, achei ele a coisa mais linda do mundo. Aí me botei pra ele, né? O que a senhora disse pra ele? Não disse nada, fiquei me xerindo com o nome dele. E ele confirmou. Aí estamos aqui, né? Ela faz questão de deixar bem claro que morre de ciúmes do namorado. Morro de ciúme dele. Morre de ciúme dele? Se chegar perto dele, o que a senhora faz? Eu fico em pão de matar, mas não posso fazer nada. Saio de logo de perto de matar ele. Seu Edgar brinca dizendo que já sabe o que vai dar de presente neste Dia dos Namorados. Vou dar um carro para ele. Vai dar um carro? Um carro de linha. Não é de verdade, não. E a senhora quer esse presente? Eu enchi para ele guardar. E a nossa edição de hoje do Povo Notícias termina aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da TV O Povo. Acesse também o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.